1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast Next, 7, 8, gut gemacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje eu vou entender qual a diferença entre consulado e embaixada. Finalmente! Olá, tudo bem? Eu sou Paulo, eu trabalho atualmente no Consulado Geral do Brasil em Frankfurt e vai ser um prazer dar algumas informações para vocês, pro Tomás, sobre o que faz um consulado, sobre o que é uma embaixada e por aí vai. Então, o pessoal tem muita dúvida, às vezes eu vejo muitos seguidores precisando de ajuda com algumas dúvidas e eles acreditam que o consulado e a embaixada vai resolver todos os problemas deles. O que não é verdade, eu acho. Então, vamos com calma. Antes da gente ir para o programa, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Eu gostaria de saber quem é você na fila do Biergarten, Paulo. Se alguém te para na fila do Biergarten e pergunta quem é você, o que você fala? Bom, no Biergarten especificamente, acho que eu sou a pessoa que deixa a cerveja ficar choca, porque demoro muito para beber, por mais que eu goste. Ou a cerveja bastante. É muito grande na Alemanha. Eu acho que eu que sou devagar mesmo, né? É difícil falar que existe cerveja grande, né? Pra uma coisa tão boa quanto a cerveja, ainda mais a cerveja daqui. Né? No mais, bom, eu sou Paulo, diplomata brasileiro. Cheguei na Alemanha no finalzinho de 2020. Não esperava, ao longo da minha carreira, ser removido para a Alemanha. Mas, removido é o termo? Exatamente, removidos e lotados. Okay. Mas estou feliz de estar aqui, eu gosto da Alemanha e tenho aprendido muito no meu trabalho no consulado. Tá se adaptando aí, tá gostando então? Tô gostando e é um trabalho que eu tinha vontade de fazer, né? Eu atuava antes no que a gente chama de área política, tratando das relações do Brasil com outro país específico, né? Relações bilaterais. Mas eu sempre, na minha posição anterior, eu desenvolvi esse interesse pela área consular. Então eu quis trabalhar em um consulado e foi possível me escolher Frankfurt para isso. Então eu tô muito contente com o meu trabalho atual e aprendendo bastante. Espero que eu possa ajudar, né? Com certeza. Mas só por título de curiosidade, você estava onde antes de vir para a Alemanha? Antes de vir para a Alemanha, eu estava no Japão. Nossa. Fiquei no Japão entre 2017 e 2020. Bom, o Japão eu tinha realmente a expectativa de ir para o Japão, né? Era o meu país dos sonhos em termos de carreira, né? Então foi a minha primeira remoção e eu fui muito feliz no Japão. Trabalhava na Embaixada do Brasil em Tóquio. Olha só, nossa, dos problemas do... Oi? E aí, em dezembro de 2020 eu vim para cá, para Frankfurt. Eu imagino que as necessidades devem variar bastante, né? Pra quem mora no Japão e para quem mora na Alemanha, né? Dos brasileiros, mas enfim, né? São contextos bem diferentes, né? Por outro lado, acho que algumas necessidades são comuns, mas a minha percepção era que a adaptação dos brasileiros no Japão era mais difícil do que a adaptação dos brasileiros na sociedade alemã, né? Sim. Até por isso, na Embaixada do Brasil no Japão, eu era responsável pelo setor de comunidade brasileira. Olha aí. E a Embaixada do Brasil no Japão é o único setor, é a única embaixada que tem esse setor, né? Porque a gente tratava das relações da população brasileira no Japão no nível político, né, com o governo central. Diferente do trabalho dos consulados, né, que é um trabalho cotidiano, de emissão de documentos, bom, sobre o qual a gente vai falar um pouco mais pra frente, né, sobre detalhes do trabalho consular. Então, a partir desse contato inicial que eu tive no Japão, né, eu tinha muito contato com os consulados do Brasil no Japão também, por conta do meu trabalho no setor de comunidade brasileira, na embaixada, e eu desenvolvi esse interesse em trabalhar na área consular, diretamente. Entendi. Show de bola. Tá, vamos começar pelo começo, né? Pergunta de 1 milhão de euros, né? Qual a diferença entre consulado e embaixada? Bom, vamos lá. As embaixadas, eu vou falar, as coisas que eu disser vão se referir
a situação do Brasil, né? Uhum. Há variações de país para país, de como as legislações dos países definem o seu serviço exterior, né? Uhum. No caso, tem pontos gerais em todos eles, né? No caso do Brasil, bom, vou falar das embaixadas do Brasil, né? De modo geral, as embaixadas são nas capitais dos países, né? E os consulados, por sua vez, também podem estar localizados nas capitais, mas a maior parte dos consulados localizam em outras cidades uma cidade de grande fluxo de turistas, cidade onde a comunidade de estrangeiros é grande, cidades de grande interesse comercial, né? Então, por isso que a maioria das embaixadas de outros países no Brasil estão em Brasília, né? Que tem uma área lá que tem uma embaixada do lado da outra, né? A embaixada da Austrália, a embaixada dos Estados Unidos, sei lá, do ladinho da outra, né? No caso todas as embaixadas residentes, né, no Brasil, de países estrangeiros, estão em Brasília, né? Brasília é uma das capitais com o maior número de representações estrangeiras no mundo. E é isso mesmo, né? A gente tem lá os setores de embaixadas em Brasília. E, bom, com os consulados, primeiro eu vou falar de modo geral das atividades dos consulados, né? No caso do Brasil, a maior parte dos consulados estão em cidades ou em regiões, países, onde existe uma grande concentração de população brasileira, né? Então, brasileiros residentes num país estrangeiro. Os nossos consulados têm como uma das atribuições principais a emissão de documentos, né? Uma parte de registros civis e de atos notariais. E também passaportes, né? Acho que para a maior parte dos brasileiros residentes no exterior, muitas vezes obter um novo passaporte é o que mais se necessita de um consulado, né? As embaixadas também podem ter setores consulares, né? É o caso da nossa embaixada em Berlim, né? Ok. Então, a embaixada em Berlim também desempenha atividades consulares por meio do seu setor consular, né? Bom, vou dar o exemplo da cidade em que eu estava antes, Tóquio. Como a população brasileira naquela região do Japão o número é muito elevado, no caso de Tóquio existe uma embaixada do Brasil e um consulado geral do Brasil na mesma cidade, né? Mas aí são prédios separados, né? Não estão no Sim. mesmo lugar. Okay. Sim, de modo geral são prédios separados. Existem situações em que a representação pode dividir o mesmo prédio, mas em geral são prédios separados, né? E, bom, no caso da Alemanha, nós temos a embaixada em Berlim com a seção consular e um consulado geral em Frankfurt e um consulado geral em Munique. Essas são as representações brasileiras na Alemanha. E existe diferença de consulado e consulado geral? Qual que é? Tem uma determinação diferente ou como é que funciona? Existe. Os consulados, a gente pode dizer que existe uma hierarquia entre eles, né? Em termos de tamanho, representatividade e importância. No topo dessa, talvez a palavra exata, a melhor palavra não seja hierarquia, mas no topo dessa categorização estão os consulados gerais, né? Então, abaixo dos consulados gerais, consulados, abaixo, vice-consulados. No caso do Brasil, praticamente não tem registro agora de consulados, né? A gente, no dia a dia, nós falamos simplesmente consulados, né? A gente designa quando a gente está conversando, os consulados gerais de consulados. Mas a maior parte são consulados gerais, né? E os vice-consulados, em geral, se encontram em região de fronteira, né? No caso, por exemplo, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, na fronteira do Brasil com a Colômbia, na fronteira do Brasil com a Argentina, né? Nós temos os vice-consulados para atender a população em trânsito. São representações menores, né? E os vice-consulados, em geral, eles são vinculados a uma representação maior, né? Entendi. Então, a um consulado geral, por exemplo, ou a uma embaixada. Isso que tu falou das comunidades, né? Faz sentido também, porque até se tu olhar os consulados alemães no Brasil também, né? Estão lá em Porto Alegre, estão no Rio de Janeiro, estão em lugares maiores. Por exemplo, Porto Alegre já tem, né?
a colonização alemã no Brasil começou na região de Porto Alegre, então com certeza tem muita necessidade, né? O que não acontece, por exemplo, no Paraná não tem, né? Em Curitiba não tem consulado e tal. Então, o Recife também, se eu não me engano, tem uma comunidade alemã também. Então, mais ou menos, olhando de longe, parece que a Alemanha vai nessa mesma linha, o que faz todo sentido, né? Se tem mais gente lá, precisa, né? Com certeza tem mais gente que precisa. E eu acho que, por exemplo, no caso do Recife, talvez nem... Claro, a questão da comunidade de alemães residentes permanentes, né, que migraram para o Brasil seja importante, mas também é um ponto no nordeste do Brasil por onde transitam turistas alemães, né? Então os consulados também prestam assistência para turistas, né? Nós vamos falar depois sobre o que pode e o que não, no caso do Brasil especificamente, né, o que nós podemos e não podemos fazer. Mas mesmo essas atribuições podem ter nuances e graus, né, de país para país. Então, possivelmente o consulado da Alemanha no Recife presta também assistência para os turistas, cuida de promoção comercial, etc. Então, resumindo a história, a embaixada tem um papel mais administrativo da representação do Brasil no país que ela está. E o consulado tem a função mais de paperwork, né? De documentos e tudo mais, né? A grosso modo seria isso, mais ou menos? A palavra que a gente usa, ou a expressão que eu preferiria usar para embaixada, é que as embaixadas fazem representação política. Ok. Né? As embaixadas são um meio através do qual os governos dos dois países conversam, né? Também tem embaixada em organismo internacional, né? Acho que não vem ao caso da gente explicar aqui agora. Mas uma embaixada de um país no outro é um meio por meio do qual os dois governos negociam e tratam de comunicações oficiais, né? Então é o que a gente chama de representação política. Uma embaixada em geral é dividida em setores, e esses, por exemplo, setor de promoção comercial, setor cultural, setor educacional, e a depender do país, né? Claro, a atuação sempre vai depender das regras do próprio país, de como o próprio país lida com as representações estrangeiras, né? Mas uma embaixada vai ter vários serviços de promoção da cultura brasileira, de promoção do comércio brasileiro, dos produtos brasileiros, e além dessa interlocução de governo a governo, né? O primeiro contato tende a ser feito por meio das respectivas embaixadas, né? E as embaixadas, no caso da relação entre dois países, vão eventualmente negociar acordos, né? Por exemplo, em países em que existem imigrantes um do outro nos seus territórios, né? Pode ser importante a assinatura de um acordo de previdência, né? Para que o tempo de serviço num país eventualmente também possa contar como tempo de serviço no outro, por caso daquele cidadão, daquela cidadã voltar para o país de origem, né? Ou resolver se mudar de vez na velhice pro outro país na aposentadoria. Então é o caso, né, no Brasil e Alemanha tem um acordo de previdência, né, cuja negociação começa, né, entre as duas embaixadas, passa para o respectivo ministério nos governos específicos, né, e assim se tramitam e se assinam esses documentos. Legal, então é a porta de entrada aí da relação entre os dois países, né? Isso, e os consulados é mais atendimento ao público mesmo, né? Então... no caso do Brasil, eu diria que a principal atribuição é de atendimento ao público, com foco em registros civis, atos notariais, documentos de viagem, né, o passaporte, e assistência consular, né? Os consulados brasileiros também fazem atividades de promoção comercial e de promoção cultural, né? Em geral, os consulados, por serem geralmente menores que as embaixadas, tem menos pessoal para isso, né? Mas nós também desempenhamos essas atividades, né? Entendi. Mas, de fato, posso falar da minha experiência pessoal. A maior parte do meu dia, de fato, se ocupa com relação a essas questões
de organização, da emissão de documentos, né? Na minha função atual aqui nesse Consulado Geral do Brasil em Frankfurt, eu ocupo a função de supervisor do setor consular, né? Então, o setor consular lida tanto com a assistência consular, quanto com a emissão de documentos, enfim, registros civis, etc. Então, a maior parte do meu dia, de fato, eu dedico a esses assuntos. E você sabe desde quando o Brasil tem representação na Alemanha? A primeira representação brasileira na Alemanha foi um consulado do Brasil na cidade de Hamburgo, em 1826. Né? Faz tempo. A história da Alemanha, como sabemos, é conturbada, né? Falo nos últimos 2 séculos. E a Alemanha não era um território unificado até 1871, né? Então, em 1826, nem se chamava Alemanha, né? De fato. Mas então, a primeira representação brasileira no que viria a ser o território alemão foi esse consulado do Brasil em Hamburgo, 1826, né? Que desempenhava, eu acredito, uma função principalmente comercial, né? Porque Hamburgo é um porto importantíssimo, né? Então, acredito que a função dessa representação consular era principalmente para tratar de relações comerciais e embarcações, né, navios que vinham do Brasil saíram, trazendo bens para essa região. Meus parentes saindo de Hamburgo e indo lá pro sul. Isso aí. Mas se tu for pensar também, o Brasil se tornou independente em 1822, né? Uhum. Então, foi logo no foi start aí do logo Brasil, depois, né? né? Oficialmente como, né, um Sim, território independente, né? Então, foi bem no e- início. Os caras já se movimentaram rápido, né? Sim. E uma figura muito importante da diplomacia brasileira, né, que inclusive dá nome para nossa academia diplomática, etc., serviu na Alemanha, né? Como eu te disse, a gente serviu, foi lotado, removido para Berlim, o Barão do Rio Branco trabalhou na legação do Brasil em Berlim a partir de 1900. Então, Berlim já era a capital, né, do Império Alemão naquela época. Então hoje em dia, só para uma explicação técnica, quando a gente fala missão diplomática, isso basicamente equivale à embaixada, apesar de que formalmente não são a mesma coisa, né? No passado, as missões diplomáticas, a maior parte delas tinham a denominação de legação, né? Então, por isso que eu disse que o Barão do Rio Branco trabalhou na legação do Brasil em Berlim. Mas agora, na circunstância atual, basicamente, missão diplomática é embaixada. E vocês têm uma estimativa de quantos brasileiros moram na Alemanha? Vocês têm alguma estimativa? Nós temos estimativas, mas a primeira ressalva que eu tenho que fazer são estimativas muito imprecisas. Uhum. E por quê? Porque muitos brasileiros que moram na Alemanha têm cidadania de algum país europeu, né? Então, nas estatísticas oficiais alemãs, esses cidadãos são contabilizados como europeus e não como brasileiros, né? E, além disso, existem os cidadãos indocumentados, que não entram nas estatísticas oficiais, né? Então, apesar dessa circunstância, as nossas estimativas dão conta de que há, atualmente, cerca de 105 mil brasileiros na Alemanha. Eu acredito que esse número seja maior, né? Essa é uma estimativa conservadora, mas é mais próxima dos dados oficialmente registrados pelos governos estaduais, pelo governo alemão de modo geral, né? Governos estaduais, municipais, governo federal. Mas eu acredito que esse número seja maior, né? Seja maior. No meu caso, eu tenho cidadania italiana também, né? Eu vim com visto, então eu vim como brasileiro e fiz a cidadania aqui, né? Então, somehow, talvez eu saia da estatística, não sei. Sim, você possivelmente não está contabilizado entre os brasileiros. Inclusive eu tenho alguns amigos que tiveram filhos aqui, que têm também cidadania europeia, e fizeram só cidadania europeia, não fizeram a brasileira. Sim. Então, não sei porquê, né? Eu acho que você tem direito, faz tudo já, né? Mas também não vão pra conta daí, né? Pois é, eu realmente recomendo vivamente que os nossos compatriotas na Alemanha registrem os filhos no consulado, né? Até porque para
para que a criança no futuro decida, né, se quer, Claro, se com quer ou não a certeza. nacionalidade brasileira, né? Mas essa pessoa nascida no exterior só poderá, né, ser registrada como brasileira, ela terá a nacionalidade brasileira se for registrada no consulado, né? Então, eu acho que é importante fazer isso até para que a própria pessoa decida no futuro Sim, a e assim, nacionalidade que né? ela quer manter. São mais uma porta aberta, né? Então, eu acho que não, para mim, na minha cabeça não entra não ter o registro, sabe? Se tem pai estrangeiro e fazendo os dois países, para mim tem que Sim. fazer os dois. Né? Eu sei que muitas pessoas falam, né, chamam atenção pro fato de que quando você tem uma nacionalidade, né, você tem também obrigações, né? E por conta disso, as pessoas pensam que, assim, enche o saco ter que ir no consulado para que um cidadão, ao completar 18 anos, tenha que se cadastrar, tem que fazer o serviço militar. Alistamento, né? O alistamento militar. Mas eu acho que, bom, o benefício que se pode oferir, né, e É bem maior. até para manter os laços com o país de origem, né? E, bom, por exemplo, posso mencionar que na circunstância atual, né, em que existe um conflito na Ucrânia, no começo, quando essa situação se desenrolou, né, houve uma certa corrida para o consulado para tirar passaporte, né? As pessoas tiveram esse receio, né, de que eventualmente tivessem que, vou ter que ir para o Brasil correndo, talvez. Claro, isso foi... Eu não vou mentir que eu também pensei isso. Então teve muita gente que ficou com medo, né? E bom, se a pessoa não tivesse feito o registro de nascimento do filho, o filho não teria direito a solicitar um passaporte brasileiro, né? Então, claro, no caso do Brasil, os cidadãos do sexo masculino têm que fazer o alistamento militar e as pessoas com mais de 18 anos, entre 18 e 70 anos, têm que votar também, né? Uhum. Essas eu acho que são obrigações, deveres básicas, né? muito simples e básicos para se abrir mão, né, de fazer o registro. Se fosse serviço militar obrigatório, que nem alguns países e tal, aí já era um pouco mais diferente a situação, Sim. mas no caso eu acho é reclamar de pouco, na verdade. E, bom, uma curiosidade... pode falar. Eu só vou mencionar então uma outra atribuição dos consulados que eu deixei passar, que é também a emissão de vistos para estrangeiros, né? Uhum. No caso de um país como a Alemanha, a emissão de visto posso dizer que é relativamente baixa, né? Por quê? Porque os alemães não precisam de vistos para viajar a turismo para o Brasil, não precisam solicitar vistos para ficar até 90 dias no Brasil, né? Então as pessoas que vêm ao consulado solicitar vistos são pessoas que vão trabalhar no Brasil eventualmente, né? Que estão indo ao trabalho para o Brasil. O Brasil é um grande recipiendário de investimentos alemães, né? Então tem muitas empresas alemãs no Brasil e muita gente vai para lá para missões curtas, né? E também tem aqueles estrangeiros residentes na Alemanha, dos quais é exigido visto, né? Por exemplo, um cidadão iraniano terá que, e mesmo que seja residente na Alemanha, terá que vir ao consulado do Brasil para solicitar um visto de turista, né? Então isso acontece bastante, isso interessante. Eu particularmente não sei nada sobre as políticas de visto brasileiro, nunca precisei, né? Mas é bem burocrático também, que nem na Alemanha, bastante papel, ou é um pouco mais tranquilo? Olha, a minha visão é enviesada porque eu trabalho com isso, então realmente eu tendo a achar que o nosso procedimento é simples, né? E no contexto... Eu trabalho aqui desde... Bom, posso dizer que eu cheguei em dezembro de 20... Vou dizer que eu trabalho de fato, né? A partir de 21, vamos colocar assim, porque logo que eu cheguei começou um lockdown brabo. Já tava uma bagunça. E eu, mesmo assim, eu vinha ao consulado todos os dias, mas eu não, né, o consulado só fazia atendimento emergencial naquela circunstância, em dezembro, no finzinho de dezembro. Mas a gente logo em seguida implementou o sistema de solicitação e de agendamento de serviços virtual, né? Então o visto é um desses serviços, né? A pessoa pode fazer todo o procedimento virtualmente e receber o visto por correio, né? Então é bastante simplificado de modo geral, né? Faz tudo e mesmo para a pessoa que não fale português,
esse sistema de agendamento, sobre o qual a gente vai falar depois, né? Ele está disponível também em alemão e inglês, então... Oxe, tranquilo então. Honestamente, eu acho que é bastante tranquilo. Você foi usuário-chave do sistema, pelo visto. Sim, eu configurei aqui. E uma curiosidade que eu tenho, existe, por exemplo, vamos pegar, sei lá, por exemplo, a Bolívia, né? Uhum. A Bolívia não deve ter muitos bolivianos morando na Alemanha, né? Existem países que fazem acordo para fazer a representação de cidadãos de outros países também? Por exemplo, sei lá, a Bolívia não tem na Alemanha e o Brasil pode ajudar alguém da Bolívia em um caso extremo. Existe coisa do tipo ou não? Olha, existe, mas isso muitas vezes é negociado para casos específicos, né, para situações específicas. Mas existem países que têm representações conjuntas, né, por exemplo, eu sei que os países nórdicos têm um edifício conjunto em Berlim, né, como as embaixadas residentes desses países em Berlim estão no mesmo prédio. Eu já fiz uma missão transitória, que a gente fala, né, uma missão curta, na embaixada do Brasil na Coreia do Norte, em Pyongyang. Olha só. Então, nesse caso, tinha muitos países que eram representantes dos interesses, a gente fala, né, representantes dos interesses de um terceiro país dentre as embaixadas residentes lá. Então isso é comum. E por exemplo, eu posso citar, no caso de auxílio, assistência ad hoc, né, de caso a caso, eu posso citar aqui no contexto da pandemia, principalmente no começo, em que havia muita necessidade de repatriação, né, em que as pessoas estavam desesperadas para voltar para casa. O Brasil auxiliou muitos nacionais de países latino-americanos nesse esforço de retorno, né? Então teve voo custeado pelo Brasil, excepcionalmente também, né? Que levou nacionais da Argentina, do Uruguai, da Bolívia. Então essa cooperação ad hoc, essa cooperação assim, entre os latino-americanos, posso dizer que é bem comum, é bem frequente. E como o Brasil é o gigante, provavelmente, geralmente deve ser o Brasil que abraça os outros mais do que abraçado, imagino eu, né? Eu acho que, bom, os países latino-americanos, de modo geral, são muito solidários entre si. A questão nossa é porque, de fato, a gente tem um número muito grande de representações, né? Sim. O Brasil é bem distribuído no mundo, né? Eu tava vendo assim. O Brasil tem atualmente, não vou dizer o número certo, mas cerca de 230 representações, né, no exterior, entre embaixadas, consulados gerais, vice-consulados, bastante, né? missões, né, junto a organismos internacionais, então é bastante coisa mesmo. Dentre os países em desenvolvimento, de fato é um dos maiores. A gente já falou que o consulado faz, mas agora eu só queria resumir aí serviços. O que o consulado faz mesmo? Registro civil, nasceu o bebê, eu posso ir lá, que nem eu fiz, né? Nasceu meu baby. Mandei lá, foi muito tranquilo, bem de boa. Também foi durante a pandemia, né? Mais um Corona Baby aí que nasceu. E foi tudo... eu requisitei online ou por e-mail, eu não lembro exatamente como é que foi o procedimento, mas enfim, recebi pelo correio e tal, foi bem tranquilo. E além disso, passaportes, né? Também o pessoal consegue emitir, né? Que eu acho que é o serviço mais requisitado. Sim. E o que mais? Reconhecimento de cidadania, imagino também. Por exemplo, a gente emite procurações, né? Então uma pessoa que reside na Alemanha, um brasileiro residente na Alemanha, quer vender um carro que deixou no Brasil, quer vender uma casa que deixou no Brasil. Então essa pessoa vem aqui e faz uma procuração. Nesse caso ela tem que vir de fato, porque ela tem que assinar a procuração. Assinar, né? Então também é um serviço bastante demandado. A pessoa, o filho, a filha de um cidadão brasileiro nasceu na Alemanha. Então, a pessoa vem aqui fazer o registro de nascimento, né? E o primeiro passaporte. A gente tem aqui nesse consulado, a gente até faz o combo, né? Emissão dos dois documentos ao mesmo tempo. No mesmo dia, né? Pelo menos. Então, prova de vida, né? O brasileiro aposentado que mora na Alemanha e que recebe aposentadoria no Brasil, né? Todo ano tem que fazer o que a gente chama de prova de vida, que é mostrar pro INSS comprovar pro INSS que tá vivo, né? Anual, uma vez por ano isso. Ok. Reconhecimento de firma,
autenticação de cópias de documento brasileiro, né? Uhum. O Brasil e a Alemanha são signatários de um tratado internacional chamado Convenção da Apostila de Haia, né? Uhum. Para o Brasil, essa convenção entrou em vigor em 2016. Então, os consulados brasileiros deixaram de fazer um serviço que a gente chama de legalização de documento estrangeiro, né? Para tudo isso, a pessoa tem que, no caso da Alemanha, né? A pessoa vai num notar, Notar, só para explicar pra galera, é tipo um cartório alemão. Exatamente, a tradução literal é notário, né? Mas a gente não usa muito esse termo no Brasil, né? Fala de cartório, de tabelião, né? Então a pessoa vai ter que ir a um tabelião, a um notário alemão e obter a apostila de Haia, né? Um selo com a apostila de Haia, e a partir disso o documento vai ter validade no Brasil também. Enfim, todas essas informações, e eu vou repetir isso mais uma vez aqui, estão disponíveis no nosso site. Então é o primeiro apelo que eu gostaria de fazer fortemente, além de registrem seus filhos no consulado. Fala, Paulo. Pausa aí, editor. Vamos lá. Apelo do diplomata aí. Exatamente. Eu quero apelar com o meu sotaque forte, apelar para as pessoas não se desesperarem quando precisarem de um serviço do consulado, né? Não se desesperarem por não conseguirem falar o telefone. As informações estão todas disponíveis no nosso site, né? Então entra lá, coloca Consulado Geral do Brasil em Frankfurt, frankfurt.itamaraty, com y no final, .gov.br, e tudo vai estar lá, né? Pelo menos a maior parte das coisas, né? Se por acaso você não encontrar uma informação lá, escreve pra gente nos endereços de e-mail que estão na aba dos contatos ali no canto superior esquerdo, né? Mas em primeiro lugar, calma, tudo será resolvido e respondido. Legal. E o que o consulado não faz? Eu acho que é importante falar isso. Bom, isso é importante. Até para, né, que nós comentávamos antes, que as pessoas às vezes chegam ao consulado com expectativas altas. Isso pode ser muito frustrante. A pessoa pode ficar muito chateada com o consulado e xingar muito na internet. Sim. Isso é bastante comum. Ou xingar muito na cara da autoridade consular, como às vezes acontece comigo. Mas o consulado não pode, por exemplo, emitir RG, né? No caso do Brasil, o registro geral, né, a carteira de identidade, é emitida pelos estados, né? Então, segunda via de RG não tem com a gente, né? Tanto o RG quanto a carteira de habilitação são documentos emitidos pelos estados. Então nós não podemos emitir segunda via, etc., desses documentos no consulado. O que faz sentido, né? Porque se já é o cadastro estadual lá e cada estado é do tamanho da Alemanha, então é meio complicado, né? Quem sabe um dia se unificarem tudo, que talvez aconteça, fique mais fácil, mas do jeito que não tem como fazer. Né? Pois é. Assim, eu nem vou entrar na seara da pois é, porque, por exemplo, eu fiz a minha carteira de motorista no Paraná e depois eu fui morar em Santa Catarina, né? Aí minha carteira tava vencendo e eu fui lá feliz da vida. Bom, vou pagar a taxa e renovar minha carteira. Cheguei lá, eu falei, não, tem que transferir a carteira. Eu falei, mas tá escrito Carteira Nacional da Habilitação. Eu falei, sim, é nacional, mas o cadastro é estadual. Eu falei, pronto. Resumo da ópera, né? Eu fiquei uns 15 dias com a carteira vencida andando na rua. E a única vez que me pararam pra conferir meus documentos, adivinha quando foi? Eu imagino, Murphy tá aí pra isso. Sei bem como é. Enfim, voltando ao assunto consulado, o que mais que o consulado não faz? Os consulados brasileiros não podem interferir em assuntos de direito privado, direito comercial, direito do consumidor, né? Então, vamos supor que uma pessoa comprou uma passagem aérea e a companhia aérea descumpriu esse acordo, o voo foi cancelado, o voo teve que ser remarcado. Nós entendemos que isso é um contrato entre privados, né? Por mais que a pessoa se encontre em um terceiro país, então ela tem que procurar as autoridades que respondem por direitos do consumidor no país específico, né? Então tem que falar com as autoridades alemãs, reclamar junto às autoridades alemãs. Tipo o Procon alemão, por exemplo. Exato, assim, né? Exatamente.
vou falar um pouco de assistência consular, né? O que nós podemos fazer em assistência consular, para depois falar sobre o que nós não podemos fazer, né? Os consulados têm essa importante função, né, de prestar assistência para brasileiros residentes no país estrangeiro e para turistas, pessoas de passagem, né? Apesar disso, o que nós podemos fazer de fato é bastante restrito, né? Então vamos supor que um turista está passando pela Alemanha, essa pessoa não fala alemão, as autoridades alemãs em geral falam inglês, né? Mas as pessoas também não falam inglês, então o consulado pode fazer esse meio de campo, né? Vamos supor que essa pessoa foi assaltada. Então, ela não consegue transmitir isso para a polícia. O consulado pode entrar em contato para repassar as informações que foram transmitidas, né? Mas, bom, a Alemanha é um estado muito forte, que tem serviços sociais muito extensos e abrangentes. Então, nesse sentido, para a gente é um conforto, porque, de modo geral, as autoridades alemãs lidarão, né, com muita tranquilidade com esses casos, até porque a Alemanha é um dos países do mundo em que mais residem estrangeiros, né? Mais de 15% da população alemã é composta de estrangeiros. Então é um país que tem políticas de acolhimento de estrangeiros que são muito abrangentes e, muito boas, né? E completas. Então o consulado pode fazer esse meio de campo. O consulado, vamos supor que um cidadão brasileiro morreu na Alemanha, sem ninguém aqui, e a família não consegue, a família quer enterrar essa pessoa no Brasil, né? O consulado ou o governo brasileiro pode pagar pelo traslado do corpo? Não, né? O consulado pode pagar a funerária? Não. Não existe previsão orçamentária legal para isso. O consulado pode entrar em contato com uma funerária, conversar com essa funerária, a partir das informações que a família brasileira nos encaminhar, sim, né? Então, nesse sentido que eu digo, as nossas atribuições acho que são importantes, mas são restritas, né? As pessoas podem ficar bem frustradas com isso, mas é importante ter essa clareza, né? E a gente ter a clareza sempre de que nós nos encontramos num país estrangeiro, né? É complicado falar isso, mas é verdade que ao optar por ser imigrante ou por ser turista, a pessoa arca com bônus e ônus, né? O ônus é a experiência internacional, é poder viver num lugar com o qual a pessoa às vezes se identifica mais, né? Aprender língua, cultura, viver tudo. Exatamente. Rever a terra dos ancestrais, aprender, encontrar um emprego que a satisfaça também, mais, né? Então esses são os bônus. Os ônus realmente você estar muitas vezes num lugar do qual você não é nacional, né? Você não é você muitas vezes não fala a língua, você não entende burocracia, pelo menos por algum tempo, né? Você não vai entender a burocracia direito e tal. Sim. Então, por isso que tem um podcast chamado Alemanha Cast aí para esclarecer as pessoas. Mas com certeza, né? Até você entender, e se acontecer alguma coisa, até coisa básica, né? Às vezes, sei lá, aconteceu uma emergência médica, às vezes a pessoa não sabe o que fazer, né? Sim. Né? Às vezes não sabe o que fazer, né? Então é complicado mesmo, né? Nesse sentido, a gente pode oferecer, sim, orientações iniciais, né? Mas, de modo geral, o governo brasileiro não tem previsão legal e orçamentária para arcar com dívidas de brasileiros no exterior, né? Então, claro. Bom, todas essas ressalvas, eu acho que no caso da Alemanha são suavizadas porque eu mencionei antes, né? O estrangeiro residente na Alemanha, eu acredito que tem uma assistência em termos relativos muito abrangente do Estado alemão, né? E uma dúvida que o pessoal sempre tem é qual consulado eu vou, né? Existe restrição de área geográfica para ir ou tanto faz? Existe para algumas coisas, né? Bom, os consulados vão ter o que a gente chama de jurisdição, né? Vou nem dizer os consulados, mas as representações consulares, né? Porque a seção consular da embaixada em Berlim também tem a sua própria jurisdição. Então, a jurisdição do Consulado Geral do Brasil em Frankfurt
são os estados de Hessen, Renânia-Palatinado, Turíngia, Sarre e Renânia do Norte-Westfália. Né? Esses são os 5 estados da nossa jurisdição. Você mora no estado de Baden-Württemberg, né? Yeah. Para muitas pessoas que estão no estado de Baden-Württemberg, Frankfurt Perto. é muito mais perto do que Munique. Né? É. Munique é a representação brasileira de cuja jurisdição faz parte o estado de Baden-Württemberg, né? Então, se você quiser um passaporte, você pode vir aqui, em Frankfurt, né? Para a maior parte dos documentos, dos registros civis, você poderia ir a qualquer representação consular brasileira, né? Então, passaporte, procuração, registro de nascimento, reconhecimento de firma, etc. Isso você poderia fazer aqui mesmo, né? Um ou outro serviço é necessário observar a jurisdição. Quais são esses serviços? Assistência consular, né? Então vamos supor que um cidadão brasileiro foi preso. E ele foi preso em Stuttgart, que se encontra no estado de Baden-Württemberg, né? Por mais que essa cidade possa ser mais próxima e mais conectada com Frankfurt, é o Consulado-Geral do Brasil em Munique que tem que se comunicar com esse presídio, né? Entendi. Por uma questão legal mesmo, né? Alistamento militar é outro serviço que se encaixa nesse balaio, né, da jurisdição específica. E eleitoral, né? Eleitoral também. Isso. Então o seu título de eleitor vai aparecer, né, a pessoa residente no estado de Hessen, vai aparecer lá que o município dela no exterior é Frankfurt, né? Então isso confunde muita gente. Eu vou até aproveitar para falar isso, porque a gente tem recebido muitas perguntas nesse sentido, né? A pessoa vê no título dela lá no título net, né, no aplicativo de celular, que ela vai votar que aparece Frankfurt só, né? Mas lá aparece Frankfurt porque Frankfurt é a cidade em que se encontra o Consulado-Geral do Brasil, né? Ela fala assim, eu me inscrevi, o meu endereço é na Renânia do Norte-Westfália, né? Eu moro em Colônia. E aqui no meu título aparece Frankfurt, né? Aparece porque o seu título está vinculado, né, ao Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt, né? Se você residisse em Baden-Württemberg, em Constança, o seu título vai aparecer Munique, né? E só aproveitando também só para mencionar uma questão sobre eleições, né? No caso do Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt, nós vamos ter eleições em 2 locais, né? Os residentes na Renânia do Norte-Westfália deverão votar na cidade de Colônia. Ok. E os residentes nos outros estados da nossa jurisdição, né, Turíngia, Sarre, Hessen e Renânia-Palatinado, deverão votar aqui em Frankfurt, no próprio consulado. Né? Entendi. De Legal, todo modo, essas informações todas, o endereço completo do local, tal, vai aparecer tudo no título net, né? No momento mais próximo das eleições. E a gente vai divulgar isso também nas nossas mídias sociais, né? No nosso site, então não se desespere. Show de bola. E o que faz um consulado honorário? Bom, um consulado honorário. O consulado honorário ele é chefiado por um cônsul honorário, né? Essa pessoa, como o próprio nome diz, não é um funcionário do governo brasileiro, né? Não é um funcionário de carreira. Ele não recebe para esse serviço, né? Ele presta um serviço voluntário. Quem é o cônsul honorário? Pode ser tanto um cidadão do país em questão, né? Um cidadão alemão, no caso, como também pode ser um cidadão brasileiro de ilibada reputação, que atua para a promoção dos direitos dos cidadãos brasileiros, que presta assistência, eventualmente, para cidadãos brasileiros que estão passando na localidade do consulado honorário, que, vamos supor, que existe uma comitiva
empresarial brasileira passando pela cidade de Aachen, que é onde se encontra Sim. o nosso único consulado honorário atualmente em vigor, né, na jurisdição do Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt. Então, o senhor Pavel, que é o nosso cônsul honorário em Aachen, ele prestará assistência para essa missão empresarial, né? Eventualmente vai facilitar os contatos que o próprio Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt não pôde fazer anteriormente, né? Então, o consulado honorário vai fazer de maneira subsidiária, num nível menor, né, as mesmas funções que um consulado, tirando o importante fato, né, de que no caso do Brasil, os cônsules honorários não emitem documentos brasileiros, Sim. né? Sim. Existem países cuja legislação permite a emissão de documentos por cônsules honorários, né? Não é o caso do Brasil. Todos os documentos brasileiros na Alemanha só são emitidos pelos consulados gerais do Brasil e pela seção consular da embaixada em Berlim. Então, basicamente, ele desempenha a função dessa assistência mesmo, né? Essa parte de documentos, daí é normal, um consulado. Isso. Então, ele é mais um representante para assistir, né? A população ali da área que ele tá, né? Ele vai prestar informações eventuais, ele também vai ter, né? Também tem uma capacidade reduzida, né? Prestar informações, acolher, a pessoa tem alguma dificuldade com a língua, essa pessoa em geral fala português e vai né, dar um encaminhamento para dúvidas e dificuldades que se tenha, né? E tem essa pessoa vai eventualmente apoiar iniciativas culturais do Brasil, né? No caso do nosso consulado honorário em Aachen, ele tem um espaço em que se realizam exposições culturais, ele tem uma coleção de arte plumária brasileira, né? E auxilia o Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt, a qual ele está vinculado, com atividades de promoção comercial, etc. Show de bola. Eu pesquisei aqui, você pode me confirmar se está certo, mas o Brasil tem consulado honorário na Alemanha em Stuttgart, Bremen, Hamburgo, Hannover, Aachen e Düsseldorf. Isso. A gente também nós temos consulados honorários inativos, 2 inativos em Heidelberg e em Nuremberg. Esses 2 consulados honorários atualmente se encontram inativos. Um deles foi porque o cônsul honorário faleceu e ainda não se encontrou um substituto. Esses 2 se encontram na jurisdição do Consulado-Geral do Brasil em Munique, né? Mas você citou todos os que se encontram ativos. Tá, e você comentou também sobre consulado itinerante, como é que funciona, qual é a função de um consulado itinerante? Um consulado itinerante, um consulado itinerante quer dizer que uma parte da equipe de um consulado geral vai sair da sede do posto, né? Vai sair da cidade que abriu o consulado para fazer uma missão de 1-2 dias numa localidade em que existem muitos brasileiros, né? E esses brasileiros muitas vezes não podem se deslocar desse lugar para o consulado, às vezes é longe, às vezes é caro. A Alemanha é um país muito integrado, né? Não é difícil, por mais que possa não ser barato, a pessoa se deslocar sempre de Colônia para Frankfurt. Mas agora, né? com o ticket de 9 euros aí, não tem desculpa. Exatamente. E a gente até organizou, definiu esse consulado itinerante que nós vamos fazer no dia 25 de junho, em Colônia, antes disso. Mas, então, é basicamente no consulado itinerante, né, que é um evento específico de um dia, geralmente, às vezes 2 dias, uma parte da equipe do consulado vai para essa localidade em que muitos brasileiros residem, e nessa circunstância vão ser emitidos documentos, né, e vão ser prestadas informações para as quais esses brasileiros não terão que se deslocar até a sede do posto, no caso Frankfurt. Então eu mencionei aqui o nosso próximo consulado itinerante vai ser na cidade de Colônia, no dia 25 de junho, e possivelmente vai ser o único itinerante que nós faremos neste ano. Mas basicamente é isso, né? Desloca a equipe para identifica-se uma necessidade para, por exemplo, sei lá, título de eleitor, não sei, qualquer coisa, talvez tenha muita gente lá, vocês conseguem ficar um tempo lá, 2 dias só para
dar vazão na burocracia da galera lá. Entendi. Isso. Legal, Como, legal. como a Bacana. gente, Eu não sabia que existia isso, não. Muito bom. desde o ano passado, né, muitos dos documentos são emitidos por correio, essa dificuldade de deslocamento também diminuiu significativamente, né? Sim. E agora, então, com o Instituto. Legal. o ticket Mas no bacana avião, que, né, menos tem a ainda. opção online aí, fica tudo mais fácil, mais prático, né? Fica Sim. bem mais rápido e, enfim, mais barato também pra todo mundo, né? Tá, vamos falar um pouquinho então sobre a embaixada, né? Que a gente falou antes, né? Que é vamos dizer assim, a porta de entrada, né, entre os dois países, né? Por exemplo, Alemanha e Brasil conversam e começam a definir acordos e tudo a partir das embaixadas, né? E a embaixada não tem nada para uma pessoa como eu chegar lá e fazer, né? Não tem nada que eu chegue e bato na porta pedindo ajuda pros caras. Não tem nenhum serviço que não tem nenhuma função de ajudar diretamente o cidadão, né? Bom, no caso da Embaixada do Brasil em Berlim, sim. Porque, Sim, que tu comentou que eles têm um porque setor essa de... embaixada tem um setor consular, né? Aham. De todo modo, eu não recomendo não bater na porta para solicitar serviço consular, porque nós temos a plataforma de agendamento de serviços consulares para a pessoa não perder a viagem, chegar lá com o Sim. horário marcadinho E funciona, tá? Eu usei em Munique quando eu fui fazer o passaporte lá e documento do meu filho. Cheguei lá, foi exatamente, bem, bem alemão, né? Eu falei, pô, esses caras são brasileiros, dizem que o brasileiro atrasa. Não atrasou. Muito bom. A parte, no caso, em Berlim tem um agendamento, tem a parte de documentos lá que você consegue fazer, né? Dentro da própria embaixada. Para serviços consulares, os Aham. cidadãos que moram na jurisdição de Berlim fazem o procedimento de agendamento normal, né? Pelo nosso sistema e-consular. E, de todo modo, vou repetir as atividades normais, comuns de uma embaixada do Brasil, né? Então, uma embaixada do Brasil tem um setor de promoção comercial, tem um setor cultural que vai divulgar a cultura brasileira no exterior, né? No caso, na Alemanha. Tem, muitas vezes, um setor de promoção agrícola, né? Um setor agropecuário, um setor político. O que o setor político vai fazer? Vai relatar os desenvolvimentos sociopolíticos na Alemanha, né? Vai dizer para o nosso ministério em Brasília que aqui na Alemanha está acontecendo isso, o governo é tal, tais e tais partidos compõem o governo, o embaixador se reuniu com tal e tal autoridade, foram negociados tais e tais acordos, né? Então, o setor político tem a atribuição de relatar para Brasília a situação do país, né? Ah, interessante. E, Por exemplo, além de- essas visitas de chefe de Estado, né? Se o Bolsonaro vem para a Alemanha, a embaixada tem a função de negociar também a agenda, o que vai ser aqui com a Alemanha, ou já vem alguém direto do Itamaraty lá do Brasil para cá, ou como é que funciona essa negociata? A embaixada do Brasil em Berlim e assim como a embaixada da Alemanha em Brasília vão, de modo geral, negociar todos os termos dessa visita, né? Uma visita presidencial, em geral, conta com assinatura de acordo, então o acordo vai ser negociado muito tempo antes, né? O que vai ser discutido, as autoridades com as quais a autoridade brasileira, né, as autoridades alemãs com as quais a autoridade brasileira vai se encontrar, essa definição de agenda é feita, de modo geral, por intermédio das embaixadas. Né? Então, tudo isso, existe um trabalho grande de bastidor, né, antes que a visita tenha lugar, né, antes que a visita aconteça. Seja de um presidente, seja de um ministro das Relações Exteriores, ou ministro da Agricultura, né? Todas as visitas de autoridades do Brasil para cá vão contar com o apoio das representações brasileiras, né? Legal. Sobretudo então a embaixada também, falando da parte econômica, eles também ficam de olho no que está acontecendo economicamente na Alemanha também para definir estratégias do governo, o que fazer. Aqui tá legal essa área aqui, talvez a gente consiga investir alguma coisa do Brasil aqui também. Tem essa função também de monitorar como é que anda a saúde aqui e as oportunidades também? Sim. As embaixadas têm essa função informativa, né, de informar o governo brasileiro, no nosso caso, né, de oportunidades na Alemanha, da situação na Alemanha, e o mesmo faz a embaixada da Alemanha em Brasília, né? A embaixada do Brasil, assim como nesse caso também os consulados, né,
recebem propostas de parcerias comerciais, procuram parceiros para investimentos no Brasil, né? A Alemanha é uma grande investidora no Brasil, né? Então, isso também é uma das Também atribuições da Embaixada dos Consulados, né? Então é bem estratégico mesmo, né? Bem, vamos dizer assim, o espião da Alemanha que fica monitorando tudo para também dar as diretrizes para o Brasil, né? Legal, interessante. E eventualmente, bom, né, os governos têm as embaixadas como esse ponto de informação, de referência, né? Vamos supor que a Alemanha queira eventualmente implementar uma política de distribuição de renda semelhante ao que o Brasil tem, por exemplo, né? Então, a embaixada da Alemanha em Brasília vai transmitir informações para Berlim, né? Berlim, o governo central alemão em Berlim pode consultar a nossa embaixada em Berlim sobre isso, e eventualmente vai ser marcada uma visita, né, do ministério competente desse assunto na Alemanha para o Brasil e vice-versa, né? Então esses assuntos todos passam pela embaixada, sim. E o pessoal que trabalha na embaixada é concursado? Como é que funciona? Por exemplo, o embaixador, como é que uma pessoa se torna embaixador do Brasil na Alemanha? Sim. Então, no caso do Brasil, né, as embaixadas e os consulados têm 3 categorias de servidores, né, de funcionários públicos, que nós chamamos funcionários do quadro do Serviço Exterior Brasileiro, né? Então, todos os funcionários públicos são concursados, né? No caso do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. Nós temos 3 carreiras que compõem o quadro do Serviço Exterior, né? A carreira de diplomata, a carreira de oficial de chancelaria e a carreira de assistente de chancelaria, né? A minha carreira, no caso, é diplomata. Eu prestei o concurso para diplomata. E no caso nas nossas representações também, nós temos o que nós chamamos de contratados locais, né? Que são, no nosso caso, a maior parte dos nossos funcionários são brasileiros, né? Porque tem muitos brasileiros na Alemanha que falam alemão e também falam português, e são essas pessoas, de modo geral, que prestam o atendimento no guichê, no consulado, né? O embaixador, por definição, é o chefe da embaixada, né? No caso do Brasil, quase a totalidade dos chefes de embaixada são diplomatas de carreira, né? São pessoas que prestaram o concurso do Itamaraty e ao longo dos anos foram sendo promovidos e chegaram ao topo da carreira, né? Um embaixador não necessariamente chegou ao topo da carreira, né? Que no caso o nome formal disso é ministro de primeira classe, né? As pessoas, em geral, desconhecem esse termo, né? Mas a carreira diplomática é dividida em categorias. E nós entramos, no caso do Brasil, né, depois que nós entramos, fomos aprovados no concurso, nós entramos no Itamaraty como terceiros secretários. Depois nós somos promovidos, eventualmente, para segundos secretários, primeiros secretários, conselheiros, ministros de segunda classe e aí ministros de primeira classe. Que, fazendo uma analogia com a carreira militar, né, no caso do Exército, seria o equivalente a general, né? Ok. E, em geral, as embaixadas, né, são chefiadas por ministros de primeira classe. No caso do Brasil, existe o costume, o reconhecimento de chamar o ministro de primeira classe automaticamente de embaixador, né? Então, é o caso do meu chefe, aqui no Consulado Geral do Brasil em Frankfurt, né? Ele desempenha atualmente a função de cônsul-geral do Brasil em Frankfurt. Mas na estrutura do Itamaraty, ele é um ministro de primeira classe, né? Então, assim, no dia a dia, quando vou falar com ele, me refiro a ele como embaixador, né? Apesar de que atualmente ele desempenha a função de cônsul-geral. Entendi. Né? E algumas embaixadas são chefiadas, por exemplo, por ministros de segunda classe, né? Como eles estão chefiando uma embaixada, eles também têm o título de embaixador nesse caso, né? Como literalmente o chefe da embaixada.
E aí também fica nessa política de remover para um lado e para o outro, então o cara pode ser embaixador da Alemanha, do Brasil na Alemanha, mas também pode ser lá no Japão, por exemplo. Sim. Não necessariamente ficar vinculado ao país em si, né? Mas é a carreira, então. Entendi. Exatamente. A gente como diplomatas, nós temos que mudar de país para país de tempos em tempos, né? Em geral, o período mais comum, a estadia mais comum num país é de 3 anos, né? Um embaixador pode ficar mais, pode ficar menos, em geral, no máximo 5 anos, mas o mandato, né, o tempo de estadia mais frequente é de 3 anos. Entendi. E então a gente transita de país para país e de tempos em tempos voltamos também para o Brasil, particularmente para Brasília. Então, Paulo, quer concluir aí, dar mais uma puxada de orelha no pessoal aí que fica pedindo demais pro consulado? Não vou dar puxada de orelha, não. Os nossos, então tá bom. Nossos Nosso compatriotas. Povo brasileiro. Exatamente. São todo mundo ligado. Todo mundo, né? Eu espero que o que eu queria chamar a atenção dos nossos compatriotas primeiramente, quando precisarem de um serviço consular, não se desesperem, né? Procurem primeiramente a informação no nosso site e procurem a informação nos nossos canais oficiais, né? Às vezes a pessoa coloca no Google, né? Consulado Brasil. E aí, muitas vezes uma informação que vai aparecer ali não é da nossa página. Não é uma informação nossa. Então ela pega um telefone aleatório que ela encontrou no Google e liga. E aí, naturalmente, esse telefone não vai responder e a pessoa vai ficar muito frustrada e vai xingar muito o consulado nas mídias sociais. Então, pediria encarecidamente que não procedam dessa maneira. Entrem no site do consulado, frankfurt.itamaraty.gov.br, no nosso caso. Nas nossas mídias sociais também, nós temos um perfil no Facebook, um perfil no Instagram, por meio dos quais a gente divulga informações que a gente julga úteis, né, para os cidadãos brasileiros. E caso, apesar de ler o site, ainda tiver dúvidas, eu pediria que as pessoas nos escrevam por e-mail, né, até para a gente ter o registro da mensagem da informação que foi trocada, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu liguei ontem e me disseram XYZ e na verdade a informação era ABCD. Então, para a gente ter registro, os contatos com o consulado são feitos preferencialmente por e-mail, por escrito, né? Até porque se começa a chegar um monte de dúvida igual, vocês conseguem ver, vou melhorar esse texto aqui no site, talvez o pessoal não tá entendendo e tal. Agora ficar ligando, ninguém vai parar e escrever o que perguntaram, né? Então faz sentido, né? Inclusive, se quaisquer pessoas tiverem sugestões, né, de melhoria do nosso site, eu vou ter muita satisfação em melhorar. Eu mesmo sou a pessoa que mexe no nosso site para isso. Então envie as suas sugestões. Caso tenham dúvidas, e se, apesar de tudo, né, ainda sobrar dificuldades, escrevam um e-mail para a gente e coloca lá o seu número de telefone também, que a gente te liga, caso realmente a dificuldade seja transcendental, assim, seja intransponível. Mas só pegando o gancho que se falou, acho bem importante, eu percebi muito durante o Corona, por exemplo, todo dia no nosso Instagram lá do Alemanha Cash, o pessoal perguntando como é que tá as regras, Cara, pega o site oficial do governo, entra lá e leia lá. Esquece site de notícia, esquece tudo, esquece outro site. Vai no site oficial sempre para você ver a informação, porque você tá lá, é o que manda, é o que vale. Então, isso... Respondi várias vezes mensagens mandando só o link. As informações oficiais estão aqui. Eles mudam todo dia, não tem como ficar falando, né? Então, isso vale não só para as representações brasileiras, mas para qualquer serviço. Vai lá no site oficial que é o que vale. Exato. Então, uma pessoa mora aqui, mas quer trazer, vamos supor que gostaria que o sobrinho viesse morar na Alemanha com ela, né? Então,
olha lá no site da Embaixada da Alemanha em Brasília, né? Olha no site das representações alemãs em Brasília, porque o Consulado do Brasil fornece informações sobre as regras imigratórias do Brasil, né? A gente não entre as coisas que nós não podemos fazer é informar sobre regras imigratórias do terceiro país. Alemanha, né? Agora, a pessoa tem dúvidas sobre quais são as regras atualmente em vigor para entrar no Brasil? Entra no nosso site. Entra no nosso site que vai ter lá inclusive o texto da portaria, vai ter uma versão simplificada do texto com os pontos mais importantes, né? Olha no nosso Facebook, olha no nosso Instagram, que deve ter alguma informação a esse respeito também. Show de bola. E é isso, assim, então a minha mensagem geral que eu gostaria de reforçar é isso: não se desesperem, a informação possivelmente estará disponível no nosso site. Show de bola. E no mais, se você me permite, eu gostaria de falar só do nosso sistema de agendamento de serviços, né? Claro, por favor, é útil. A gente mencionou, né, a plataforma e-consular anteriormente, mas o Consulado do Brasil em Frankfurt atualmente atende a maior parte dos serviços por agendamento, né? O serviço que não é prestado por correio é prestado por meio de agendamento. Por que isso é bom? Porque que a consulente chega ao consulado com horário marcado, né, não vai ter que pegar fila, sim. Né? O documento em geral vai estar pronto em menos de meia hora, né? E essa pessoa não vai perder viagem, né? Às vezes a pessoa se desloca de longe até Frankfurt, achando que ia conseguir emitir um documento e vamos supor, um passaporte, e não tem um documento que comprove que ela é nacional brasileira, né? Por mais que a gente veja que a pessoa fale português, etc., o funcionário público, né? Só pode, né, um cidadão comum, entre aspas, né, pode fazer tudo que a lei não proíbe, né? O funcionário público só pode fazer o que a lei permite, o que a lei determina. Então, nesse caso, a gente realmente não pode emitir um documento se faltar o requisito legal, né? Então, é por isso que a plataforma, o e-consular, facilita a vida das pessoas nesse sentido, porque quando ela agenda o serviço, né, o documento será emitido, ela não vai perder a viagem. Sim. Né? Sim. Inclusive, quando eu fiz o registro do meu filho, ou o passaporte dele, eu mandei os scans de alguns documentos, uma coisa assim. E eu achei legal, porque a pessoa do outro lado conferiu, viu se estava tudo certo. Se tivesse faltado alguma coisa, provavelmente ele ia falar, tem que trazer tal coisa também, sabe? Então, eu acho legal isso, porque tu não perde a viagem, né? E ainda mais pra quem não mora na mesma cidade, né? Que é o meu caso, né? Que tem um consulado aí. Eu vou só falar os termos específicos na plataforma, só para as pessoas se eventualmente se acostumarem, né? Então a gente fala de validação do serviço, né? Então, o que significa validação? Basicamente, um funcionário do consulado vai checar, né? Vai dar um xizinho verde ali, marcar que tá válido, que aqueles documentos ali são válidos para o serviço que será prestado. E, a partir da validação, a pessoa consegue marcar o atendimento num horário que seja mais conveniente para ela, né? Então, legal. E aí eu sei que muitas pessoas têm essa resistência, ou mesmo dificuldade de lidar com o computador muitas vezes, né? Não tem costume de mexer com ferramentas online, né? Mas o e-consular, ele foi pensado inclusive para celular, né? Mesmo que a pessoa não tenha um computador desktop, um tablet, ela pode fazer pelo celular, né? Dá pra fazer facilmente pelo celular. E a pessoa, vamos supor que a pessoa não consiga de jeito nenhum mesmo, tem muita dificuldade. Ela pode pedir para um sobrinho, um filho, pode pedir para um amigo, uma amiga. Sim. Né? A solicitação do serviço pode ser feita por um terceiro, né? Por uma terceira pessoa. Então, assim, mesmo que tenha... Então vai dar certo. Exatamente. Vamos manter em mente que vai dar certo. E na nossa página, voltando à nossa página, tem inclusive videozinho com tutorial sobre como solicitar o serviço. Legal. Tem passo a passo com imagens, né? Tudo isso tá na nossa... Não tem erro, né? Isso aí. Então é isso, Paulo. Agradeço a sua presença aí, foi bem legal. Eu, na verdade, aprendi bastante nesse episódio. Também não tinha bem clara a função de cada um no embaixada, consulado honorário, não tinha tão claro na minha cabeça isso. E agradeço a presença aí, pela disponibilidade.
Valeu mesmo, a gente agendou esse podcast um tempão atrás a gravação e deu certinho. Então, muito obrigado aí pela presença. Mas eu que agradeço pelo seu convite, agradeço aos ouvintes, a quem está vendo em outras plataformas. O Consulado Geral do Brasil em Frankfurt fica à disposição, né, de vocês. Quaisquer coisas que precisem, enviem um e-mail para a gente. E eu agradeço muito ao Alemanha Cast por essa oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, né? E eu espero realmente que as pessoas tenham podido entender um pouquinho mais das nossas atribuições, do nosso dia a dia. E, enfim, a gente fica à disposição, estamos aqui para auxiliar no que nos é possível. Então, muito obrigado e tamo junto.